Gente linda da minha vida, essa aula deveria ter na escola para todo mundo. Eu vou resumir para que ela fique bem simples, mas vocês vão entender o que precisa ser entendido. Rótulos. A gente normalmente compra as coisas erradas por não entender um bom rótulo ou por não se interessar, por não saber da importância de analisar um bom rótulo. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns pequenos exemplos para ficar simples. Quando a gente vai escolher uma passata de tomate, a melhor opção é comprar um tomate? E fazer? Mas a vida real permite a gente fazer molho caseiro sempre? Não. Eu gosto do molho caseiro. Inclusive o tomate, quando ele é aquecido na presença da gordura boa, o azeite, por exemplo, ele libera o licopeno. Licopeno é maravilhoso para a pele. A gente usa em cápsula como rejuvenescedor. É incrível o poder do licopeno. E a gente tem ali no tomate, só que tem que ser aquecido sempre na presença de gordura pra gente conseguir extrair. Então vocês pensem comigo. Quantos benefícios da gente fazer a nossa própria comida teria? Teria, maravilhoso. Porém, a gente não consegue sempre. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de praticidade, tá? Às vezes eu faço caseiro? Faço. Vou te falar que esse ano eu fiz uma vez. Me lembro dela, uma única vez. Então, não é o dia a dia. No dia a dia, eu preciso das coisas mais práticas possível. Mas é exatamente por precisarmos de praticidade que às vezes a gente compra gato por lebre. E eu quero ensinar vocês a entender um bom rótulo. Eu peguei a passata de tomate para começar a exemplificar a importância, tá? Eu não vou ter aqui e não vou dar o meu dinheiro, não vou fazer isso, não preciso fazer isso, porque aqui é para eu ensinar, e para eu ensinar não preciso de ficar mostrando marcas, etc. Nem para falar mal, nem para negligir, nem para exaltar. O que eu tô fazendo aqui é ensinar vocês a escolher. Então, assim, o que é uma boa passata? O que é um bom molho de tomate? Eu chamo de passata, passata é pura, né? Ingredientes, na hora que você vai na lista de ingredientes, ó, polpa de tomate, acabou. Não tem mais nada, é só tomate. Tem algumas que leva um pouco de sal. Ok, tá? O sal você vai pôr mesmo. E aí o sal ajuda a conservar, então tá tudo bem. Pensa comigo, é só isso. É só isso. Agora, se vocês olharem agora no mercado, quando vocês forem, vocês vão ver um monte. Tá? Não tem que ser essa marca, gente. Eu compro essa porque eu uso como vaso, ó, de planta. E ela é boa também. Então tem esse benefício. Mas tem várias outras também. Só ler a lista de ingredientes. Não é a marca em si, é o ingrediente que tem ali, tá? Então vocês vão ver que tem algumas que levam açúcar, que levam amido, que levam conservante, realçador de sabor, e assim vai, tá? Então, comecei a passata como exemplo, mas eu quero falar da base, tá? Tem duas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, o óbvio, quanto menos ingrediente, melhor. Então, quando eu olho ali só tem tomate, é como se eu tivesse feito em casa, né? É claro que o preparo não é o mesmo, mas ainda assim é só tomate. Primeira coisa, lista de ingredientes. Lista de ingredientes é mais importante do que isso aqui, ó. Tabela nutricional. Tá todo mundo olhando tabela nutricional e esquecendo de ver o básico, que é a lista de ingredientes. E a segunda coisa que a gente precisa saber sobre lista de ingredientes é que, além dela precisar ter o mínimo possível de coisas, é que existe uma regra. Ela sempre vem numa ordem, e a ordem é do maior pro menor. Quanto mais coisa tem, em primeiro lugar fica, quanto menos em último. Então, quando eu pego uma lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é tomate. É porque o que mais tem ali dentro é tomate. Segundo ingrediente, sal. Que tem em segundo lugar é sal. Terceiro ingrediente, açúcar, que tem açúcar. É assim, se vocês olharem passadas por aí, tá? Então, a ordem é muito importante também para que a gente veja. Quando a gente pega não vou comprar, não tem pão integral. A gente vai ver que na lista de ingredientes é farinha de trigo integral, que eles adicionam as duas farinhas para vender. Pão integral é uma das piores coisas que a indústria inventou, porque você acha que tá comprando pão saudável e não é. Faz tanto mal quanto o normal, e se bobear até mais, dependendo do pão. Então é farinha comum com farinha integral para poder vender, adicionada de glúten. Então tem glúten 3 vezes. Da integral, da comum e do glúten adicionado. Pra quê? Vai ficar fofo. É um excesso de glúten que tá matando a gente. Matando a gente. Principalmente os brasileiros, tá? Porque lá na Itália consome-se glúten pra caramba, mas... Aliás, farinha de trigo pra caramba, mas não tem tanto glúten quanto nós, né? A nossa farinha de trigo por si só, aqui no Brasil, tem 40... Errei o número. Tem 400. 400 vezes mais toxicidades, dentre ela o próprio glúten, do que há 100 anos atrás. 400, segundo os estudos dos últimos anos. Se não piorou, né? Então, você pensem comigo.
como isso está impactando a nossa saúde. Por isso eu não deixo as minhas gestantes consumirem glúten, porque está aumentando inclusive o impacto em crianças nascendo com mais doenças, inclusive autismo, tá? Então isso é muito sério. A gente vai consumir o glúten no furo, uma pizza com a minha família, ótimo, não tem problema, né? O negócio é o dia a dia, que é o que a gente fazia, que é o pãozinho todo dia, né? Tá bom? Então, pão integral, se vocês lerem agora a lista de ingredientes, vocês vão ficar assim, de queixo caído. Porque é muita bruxaria, um monte de coisa. Açúcar, corante caramelo, que devia ser proibido, né? Porque cancerígeno em alguns países já é proibido. Muita coisa ruim, gente. Muita coisa ruim. Aí eu peguei, bons industrializados. E aí, pasta de amendoim. Pasta de amendoim depende do qual pasta. Essa é uma boa pasta de amendoim, ó. Já até acabou. Ingredientes, amendoim torrado e moído. Só isso. Amendoim torrado e moído. Então, lista de ingredientes. Ou então, alimentos que nem tem lista de ingredientes. O que tem aqui? Maçã. Adicionada de quê? De nada. Aliás, tem agrotóxico na plantação, né? Mas aí se a gente for por esse lado, tomate ali também, batata também, aí é outro assunto, que é o orgânico, que não é uma realidade, infelizmente, para mim. Se fosse, eu assumiria, né? Uma realidade financeira, mas uma realidade aqui estrutural também na minha região de não achar, tá? Quando eu ia para São Paulo, porque eu trabalhava uma semana por mês em São Paulo, eu comprava, uma semana por mês eu consumia só orgânico. Que do lado tinha, era maravilhoso. Mas ok, gente, voltando aqui. Primeira regra de que tem que ter menos possível. Segunda regra, entender que a lista, ela vem do maior pro menor. Quanto mais tem, o menor e assim vai, tá? Na proporção. E a terceira coisa, e menos importante de todas, é essa tabelinha aqui, ó. Que é a informação nutricional, que vem aqui sempre seguindo um padrão, é a lei do rótulo, que você tem que prestar atenção numa única coisa. Deixa eu usar uma outra coisa. Vou usar esse aqui como exemplo, ó. Essas informações de calorias, de carboidratos, de proteína, de gordura, de sódio, é para quanto? Para 60 gramas. Sempre que você lê aqui, descobre para quanto. Porque, por exemplo, se a gente compra um iogurte, e aí a gente olha aqui, tem 50 calorias. Mas ele tá tentando te enganar. Eles adoram enganar a gente. Se você ler aqui, vai estar escrito assim, ó. Em 100 ml, o iogurte tem 250. Entendeu? Em 100 ml tem o quê? Então, cara, a indústria. Eles estão pra ganhar dinheiro, né, gente? Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro. Eu também quero ganhar dinheiro. Eu espero que vocês também queiram ganhar dinheiro. Eu só não acho certo ganhar dinheiro enganando as pessoas ou tentando fazer elas de trouxa, né? Essa é a parte que eu acho que não é legal, na minha opinião. Tá? Então, preste atenção nisso. Então, aqui a passata de tomate, 60 gramas, que corresponde a 4 colheres de sopa, porque cada colher de sopa tem 15 gramas. Já pega essa dica. 4 colheres de sopa tem 29 calorias, que significa 5,4 de carboidrato e assim por diante, tá? Então, entender a porção. Terceira regra importante do rótulo, entender a porção, tá? Entendido. Porção, você fala, se tá falando de 4 colheres de sopa e eu tô usando 15, então tô consumindo tanto. Não que vocês tenham que contar a caloria, mas na hora de pegar um iogurte, vamos supor que você queira escolher um iogurte com muita proteína. Sua nutricionista mandou comer proteína. E aí você vai lá e fala, putz, então tem tanto de proteína. E aí eu faço a conta do quanto que tem no total, então. Tá bom? Fez sentido aí? É isso que eu quero que vocês aprendam, tá? Essas 3 coisas são as coisas mais importantes sobre rótulo. E daí em diante, entendendo isso, a gente começa a escolher melhor. Por exemplo, eu tenho esse biscoito aqui, ó. Tem tantos anos que eu tenho ele aqui. Venceu em 2019, porque eu comprei pra um dos emagrecer. Que eu faço aula do rótulo em todo emagrecer. Toda essa aula, ela é essencial. Eu preciso levar isso pro mundo, sabe, gente? Porque conhecimento é poder. E a gente se empodera das nossas escolhas saudáveis. Até das escolhas ruins. Quando a gente quer falar, ok, isso aqui é ruim e eu vou comer hoje. Mas você sabe que é ruim. Você não tá comendo achando que é bom. Nesse fit, deve ser fit, tá escrito aqui, ó. Leite, mel. Vamos ler? Se é leite, mel mesmo? Vamos ler, então. Vem comigo. Ingredientes. Cereal integral, que é farinha de trigo integral com farinha de trigo comum. Lembra que eu falei que eles usam as duas para poder vender como integral. Eles põem um pouco da integral também, mas não é a base, tá? Então, farinha de trigo integral, farinha de trigo comum, farinha tricalho, que é um outro tipo de farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, que é a tradicional do Brasil. Todas são, tá? Isso é lei. Então, os 3 primeiros ingredientes são os que mais tem farinha de trigo, né? Falei 3 tipos de farinha de trigo. Quarto ingrediente, açúcar,
Quinto ingrediente, óleo vegetal, óleo de cozinha. Sexto ingrediente, açúcar invertido. Mais açúcar, meu povo. Vai vendo aí, ó. O próximo ingrediente, amido. Aí tem leite, aí tem soro do leite, aí tem sal, tem fermento, aí tem aromatizante, emulsificante. Ó, não tem nem o mel que ele promete aqui. É só mesmo vários tipos de açúcares e farinha. É por isso que conhecimento é poder. A gente tem que entender do rótulo, as leis do rótulo, o que tem em cada ingrediente, para que a gente se empodere das nossas escolhas. E mesmo que a gente erre nas escolhas, a gente erra conscientemente. Estou furando, não consumindo algo achando que é bom, que na verdade é péssimo. Isso é muito importante para vocês. Por isso essa aula aqui, ela é tão importante, tá? Entenderam? Vou mostrar agora mais um produtinho, que é o macarrão sem glúten, que eu tanto indico pra quem quer comer macarrão uma vez na semana, tá, gente? Não é pra comer todo dia, não é comida de verdade. Já viu macarrão dando em árvore? Não tem árvore de macarrão. Mas a vantagem desse macarrão sem glúten é que ele é feito com farinha de arroz. Então é uma farinha, mas é base de arroz, é como se você estivesse comendo arroz, tá? Primeiro ingrediente, arroz. Segundo ingrediente, corantes naturais de cúrcuma e urucum. Ai, gente. E o terceiro é um emulsificante pra dar a consistência, que não é tão bom, mas todos vão ter, tá? Então, se é para escolher um macarrão, que vai ser uma massa industrializada, cheia de aditivos, a maioria leva gordura vegetal, hidrogenada, nananana, esse aqui é uma boa opção. Não tô fazendo propaganda pra marca, inclusive é uma marca muito simples, mas eu estou dizendo que existem boas opções. Mas nenhuma opção no mundo vai ser melhor que essa aqui, ó. Então, se você puder escolher o que não tem ingrediente, que é comida de verdade, melhor. Mas quando você precisar escolher um bom rótulo a partir dessa aula, principalmente com essas 3 regras que eu ensinei vocês agora têm poder pra fazer boas escolhas aí no mundo afora. Um beijo, lindezas, e até a próxima aula.